Começa agora o novo Gabinete de Guerra. Eu sou a Maria João Simões e esta manhã contamos com a análise de Lívia Franco, professora na Universidade Católica, e do Major-General João Vieira Borges, presidente da Comissão Portuguesa de História Militar. Bom dia a ambos. Muito obrigada por estarem connosco. Bom dia. Muito bom dia. Muito bom dia. Professora Lívia Franco, Israel disse aos Estados Unidos que a operação em Rafah é limitada, mas depois ouvimos o ministro israelita da Defesa dizer que a ofensiva não vai parar até que o Hamas seja eliminado ou até que o primeiro refém seja libertado. Perante tudo isto, professora, o que lhe parece que vai acontecer no sul de Gaza, numa manhã em que também o Qatar condena a incursão e pede a intervenção internacional para que se evite um genocídio? Pois, eu acho que neste momento está tudo em aberto ainda, não é? Quer dizer, do ponto de vista de princípio, eu acho que interessará ao governo israelita, obviamente, sobretudo do ponto de vista, enfim, da sua reputação perante a comunidade internacional, que qualquer tipo de acordo avance, nomeadamente que consiga libertar alguns reféns israelitas. Nós sabemos que o governo está sob grande pressão interna para que de facto isso aconteça. Agora, não é evidente que o governo esteja de facto disposto a qualquer custo avançar com um acordo no qual a sua posição, nomeadamente militar, e aquilo que é o seu objetivo essencial, que é de facto eliminar definitivamente o Hamas da faixa de Gaza, que esteja em risco. E, portanto, continua a haver aqui uma ponderação. Eu acho que há aqui jogadas, sobretudo apostas, que são apostas de facto muito arriscadas do ponto de vista do próprio governo israelita. Em causa está a sobrevivência política do próprio Primeiro-Ministro, e nós já sabemos que esse é um valor e um bem para o próprio Primeiro-Ministro, que ele não está disponível digamos assim, a conceder facilmente. Sabemos também que, de facto, apesar de tudo, nos últimos dias ele conseguiu arranjar aqui uma opinião unânime dentro do chamado Gabinete de Guerra, dizendo que, de facto, a proposta que Israel se tinha disponibilizado a aceitar e que tinha sido apresentada pelos mediadores não é propriamente a mesma proposta que o Hamas aceitou aqui há 2 dias. Parece que o Hamas está, sobretudo, a trabalhar na convicção de que, de facto, está aqui sobre a mesa a possibilidade de um cessar-fogo definitivo, e para Israel isso é uma coisa completamente impossível. E, portanto, no fundo, nós também o que vemos aqui é uma dificuldade nos próprios termos daquilo que tinham sido, digamos, os termos do acordo sugeridos, até muito por iniciativa dos Estados Unidos, nomeadamente àquela expressão que os Estados Unidos tentou introduzir de falar de uma calma sustentável. Portanto, para não falar de um cessar-fogo e de uma duração específica de um cessar-fogo, no fundo muitas vezes os diplomatas fazem isto, neste tipo de negociações, usa aqui uma expressão que é uma expressão que necessariamente é ambígua, não é? Para ver se satisfaz ambos os lados, mas por outro lado, sendo ambígua, obviamente está sempre sujeita a diferentes interpretações. E portanto eu acho que nós nos encontramos aqui numa situação, assim, o que parece também mais espantoso no meio disto tudo é que, mesmo tendo começado esta intervenção, é verdade que no modelo, enfim, mais circunscrito, não é, mais controlado das forças IDF em Gaza, apesar de tudo, em Rafah em particular, apesar de tudo, as negociações continuam ao mais alto nível, não é? E, portanto, é aí nesse sentido que eu digo, acho que tudo está em aberto e vamos ver, e eu acho que há aqui grandes apostas que estão a ser feitas de ambos os lados, com alguma exaustão e alguma frustração, eu noto, da parte daquilo que são os mediadores. Portanto, vamos ver o que é que acontece nos próximos dias. Certo é que, neste momento, as tropas israelitas dominam Rafah. General Vieira Borges, Israel garante que a passagem entre o Egito e o sul de Gaza estava a ser controlada pelo Hamas com fins terroristas e que a ocupação tem como objetivo cortar as linhas de abastecimento. Mas, General, esta não é certamente a única explicação. Qual é a importância de Rafah para Israel? É muito importante. Eu, por acaso, ia complementar aquilo que tinha dito a professora Lívia Franco, na sequência da sua questão, da Maria João, exatamente para a parte militar propriamente dita. Esta operação limitada, que é uma operação feita pela 41ª Brigada Blindada, para os nossos ouvintes perceberem, é aquela que tem mais carros de combates e viaturas blindadas, foi uma incursão dificílima numa área onde estavam 4 dos 6 batalhões restantes do Hamas, naquela zona. Foi muito importante porque, segundo dizem os israelitas, visa impedir a capacidade do Hamas de contrabandear as armas e fundos que controlava nas entradas humanitárias. Portanto, nesse aspecto, digamos que é uma operação limitada com consequências
digamos, de outra dimensão, de controle daquela área, que poderá, na minha perspectiva, e não só, já vi aqui outros no Parque de São Generais israelitas referirem isso, é que ela pode, digamos, limitar ou condicionar a grande operação e, consequentemente, aquilo que seriam os efeitos colaterais. Ou seja, em termos militares, foi uma operação ontem muito mais significativa do que as pessoas possam pensar. Simultaneamente, porque impediu a entrada, sobretudo, eu julgo que só vão passar agora por aquela entrada do Egito combustíveis, e atenção que os combustíveis são importantes para as padarias, para a dessalinização, mas abriu simultaneamente por pressão dos Estados Unidos Kerem Shalom, o que é importante. E em simultâneo o cais marítimo, que está quase pronto, apesar de ser muito limitado, vai compensar, digamos, o apoio humanitário. Ou seja, foi uma operação militar, na minha perspectiva, limitada na intervenção, mas muito consequente. Ou seja, em termos militares, isto vai pressionar ainda mais o Hamas em termos das negociações. Agora, entrando, digamos, na questão diplomática e política, parece que foi uma pequena operação, mas não, na minha perspectiva e de muita gente, foi uma grande operação que vai pressionar ainda mais o Hamas. Fala-se que os civis, entre eles milhares de crianças, serão levados para as chamadas zonas de segurança, mas a questão, professora Lívia Franco, nesta altura ainda existem zonas de segurança em Gaza? Sim, quer dizer, essa é sempre a questão que, enfim, face às imagens que nos entram todos os dias pela casa adentro e por estes números terríveis de mortos e de feridos que não param de crescer na faixa de Gaza, nós nos colocamos. Nós vemos, de facto, as condições em que toda aquela faixa de território se encontra e, de facto, são aterradoras. Eu acho que, quer dizer, apesar de tudo, há, de facto, a possibilidade de tentar proteger, apesar, enfim, dentro destas condições, que são condições que nós já vimos que são terríveis, enfim, do ponto de vista humanitário e do ponto de vista civil, tentar proteger ao máximo, dentro daquilo que é possível, de facto, as próprias populações. Agora, vamos lá ver, as condições que têm sido demonstradas, nomeadamente do ponto de vista dos planos, pelas autoridades israelitas, nomeadamente aos norte-americanos, não é? E, portanto, que de algum modo possam responder àquilo que são as preocupações nesta matéria dos americanos e da comunidade internacional, não têm sido muito satisfatórias, não é? Por essa razão, nós notamos, de facto, que também há aqui uma tentativa de uma pressão, eu acho que ela, não sei se não é mais simbólica do que real, mas esta tentativa de pressionar, de facto, o governo israelita com esta suspensão agora do envio, de facto, de algum equipamento militar, nomeadamente bombas, certo tipo de bombas, não é? E kits de munições. Portanto, para dizer que, de facto, também esses esforços do ponto de vista de Israel têm que ser mais concretos e têm que ser mais, enfim, credíveis naquilo que são as expectativas da comunidade internacional. Agora, quer dizer, é muito difícil porque, de facto, a situação que se verifica é uma situação caótica, aliás, na iminência de se observar, aliás, isso tem sido já muito veiculado, uma grande pressão no sentido, por exemplo, migratório, de facto, das populações, nomeadamente para a zona do Sinai, ou seja, atravessando a fronteira, não sabemos exatamente em que condições, não é? E, com certeza coisas horríveis e sobre uma grande pressão, porque vão ser dezenas de milhares de pessoas a fazer uma grande pressão para fugirem para o Sinai. O que é, obviamente, uma situação que um dos mediadores, o Egito, não é? Que tem, obviamente, a soberania daquela região, não é? Do Sinai, não está nada interessada que aconteça. O próprio Egito já está sobre grande pressão de ter uma guerra ao lado na Líbia, embaixo ao sul no Sudão, não é? E, portanto, é de facto uma situação muito, 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 muito complicada e nada do que se avizinhará nos próximos dias também nessa matéria humanitária parece ser sequer razoável. Entretanto, na Rússia, assistimos ontem à quinta tomada de posse de Putin como presidente. Josep Borrell não esteve presente, disse que seria uma contradição para a União Europeia e pediu aos Estados-membros para não se fazerem representar. Ainda assim, General João Vieira Borges, França e Hungria enviaram embaixadores, a Eslováquia mandou um representante da área económica. O que é que isto nos diz? Isto diz-nos que a postura da França, seja na NATO, seja em que ambiente for, seja na União Europeia, nós já estamos habituados que a França tem sempre uma postura diferente. Inclusive o próprio embaixador foi convocado
e depois houve uma resposta da França de que houve intimidação da parte da Rússia relativamente ao embaixador e relativamente à postura mais ofensiva em termos de discurso político da parte de Macron, designadamente quando diz que se a Rússia ganhar a guerra e houver um apelo da Ucrânia, obviamente temos que mandar tropa para defender os valores que defendemos na União Europeia. Portanto, a questão da França é sempre diferente. Pronto, já estamos habituados, não simboliza qualquer divisão, até porque foi dada a liberdade no âmbito da União Europeia para cada país tomar a sua decisão. Relativamente à Hungria, é o que estávamos à espera. A maior surpresa, a Hungria é o normal, a Eslováquia foi a maior surpresa, mas digamos que não era propriamente uma cerimónia simbólica, e aí esteve bem o porta-voz do Kremlin, não é propriamente uma cerimónia para o exterior, é uma cerimónia sobretudo para dentro. Digamos que o quinto mandato do imperador Pedro o Grande, que agora se chama Putin, está a ver se faz os 30 anos para ultrapassar os 29 de Stalin. E, portanto, isto é mais uma, digamos, aquilo que se me permite, Maria João, sim. Eu achei muito importante o discurso, a maior parte das pessoas achou que o discurso era institucional e o normal. Eu achei que não. Eu estive a ver em pormenor e achei que não. Houve aqui um fortalecimento de uma posição de um estadista de paz imperial, na minha perspectiva, independentemente, parece que não estamos na guerra, é simplesmente uma operação militar especial, em que estão ali alguns militares, é mais ou menos como Portugal ter as forças nacionais destacadas na República Centro-Africana. Ele passa essa mensagem, e passa sobretudo a mensagem de um grande estadista de paz. O discurso, obviamente, é um discurso de união, da nação grande e unida, e fala pouco da guerra. É muito interessante, portanto, a consolidação de uma imagem interna, estadista, mas também de uma imagem, ele teve esse cuidado, que é de uma imagem para o tal sul global. Isto é muito importante, em tempo de guerra, fugir da guerra, sobretudo acusando os outros da política de agressão, foi o que ele fez relativamente à NATO. Aliás, isso faz parte da estratégia e, portanto, fugiu neste discurso às questões colaterais importantíssimas, não só da guerra, mas também da ameaça nuclear e outras questões. Ele fugiu dessas questões. Professora Lívia Franco, o que é que destaca do discurso de Putin? Começou por referir os interesses da Rússia, falou de segurança, bem-estar, desenvolvimento, e diz que não recusa o diálogo com o Ocidente, com certeza um diálogo sem cedências. Sim, eu direi que a leitura que nós temos que fazer sobre o discurso, que é um discurso, digamos assim, cheio de lugares comuns e daquilo que são, digamos, os conceitos essenciais, usados sobretudo por Vladimir Putin, é uma leitura no sentido de nós compreendermos qual é a narrativa que os russos, mas muito em particular a liderança russa, faz de facto sobre aquilo que é a Rússia, sobre o lugar da Rússia no mundo e sobre o mundo que rodeia a própria Rússia. Portanto, é muito importante os analistas, de facto, terem atenção àquilo que são os elementos que constituem este género de narrativas, porque elas oferecem-nos, no fundo, a chave da interpretação que esta liderança faz da realidade. Eu estou, em geral, de acordo com aquilo, de facto, que o Sr. General acabou de dizer, sublinharia só estes aspectos, não é? A importância do conceito de soberania e da autonomia para a Rússia, quer dizer, a Rússia continua-se a ver a si própria, de facto, como das grandes potências mundiais e, portanto, essa sua leitura é que, exatamente porque é uma das grandes potências mundiais, não se pode ver em nada limitado. É claro que também há aqui esta narrativa da necessidade da criação do mundo multipolar. Há muitos anos que Putin vem, de facto, defendendo isso mesmo. E de facto, a leitura do mundo multipolar, que parece, assim, à primeira vista, que é, de facto, uma estratégia de paz muito interessante, não é? Quanto mais tiver, digamos, disperso no mundo o poder, maior é a possibilidade de estabilidade. Não é uma coisa realmente verdadeira, é uma interpretação e, sobretudo, traduz também uma estratégia, que é esta estratégia de a criação de um mundo multipolar como resposta, de facto, àquilo que para a Rússia é a pior situação, que é, de facto, o predomínio
de uma hegemonia, digamos assim, ocidental e, sobretudo, liderada pelos Estados Unidos. Depois eu também concordo que é, sobretudo, este aspecto de oferecer esta narrativa do mundo multipolar ao chamado Sul global, portanto, ao resto do mundo, não é? Às outras potências não ocidentais, que também têm algumas queixas do mundo ocidental. Depois também é aqui este sublinhar, no fundo, da importância das novas alianças e das novas parcerias. Nós não nos podemos esquecer, no final do mês, o Putin vai fazer uma viagem à China, relações que tem estabelecido com vários países nas várias regiões do mundo e pronto, e portanto eu acho que é essencialmente isto, não é? E depois, quer dizer, toda esta narrativa que no fundo de alguma maneira também, primeiro, se concretiza no facto de ele ter eliminado qualquer oposição, aliás, com a eliminação física de 2 grandes rivais, digamos assim, no último ano, não é? E depois é o facto de amanhã ser comemorado o dia da vitória. Portanto, que é sempre aquele dia da grande parada, dos grandes festejos militares, que demonstra o poderio russo, não é? Que é a vitória sobre a Alemanha nazi e que calha muito bem também naquilo que é a narrativa toda, de facto, que enquadra esta operação especial da Rússia na Ucrânia. Portanto, mais do mesmo, com a sensação, no entanto, de facto, que Putin se encontra agora num excelente momento da sua carreira política. Entretanto, e depois de mais de 6 meses sem importar gás russo, Portugal voltou a receber no último fim de semana uma descarga de gás natural oriunda da Rússia, a notícia do Expresso. General Vieira Borges, isto não é uma violação às sanções? Eu não tenho os dados concretos, eu também vi a notícia, mas obviamente isso pode ter a ver com contratos feitos anteriormente, nós sabemos como é que são adquiridos inclusivamente este tipo de hidrocarbonetos às vezes em alto mar, tem a ver com as empresas, as bandeiras dos navios, isto são aspectos que é melhor serem concretizados, digamos, e depois em termos jurídicos serem analisados, e eu não tenho esse conhecimento. Tenho conhecimento, e isso posso comentar, relativamente àquilo que são as sanções e digamos, as consequências das sanções, quer da União Europeia, quer dos próprios Estados Unidos, isoladamente, e de outros países, inclusive, que não fazem parte nem da NATO, nem da União Europeia. Essas sanções, o que estamos a ver, são sanções que não tiveram, digamos, as consequências nem sequer a médio prazo, estamos a caminho do 3º ano de guerra, e muito menos a curto prazo, exatamente por aquilo que disse a professora Olívia Franco muito bem, tem a ver com os tais alianças, designadamente os BRICS, não só, e sobretudo uma postura quer da China, quer da Rússia, de aproveitamento desta guerra, designadamente do que diz respeito aos hidrocarbonetos, comprando-os muito mais baratos e tirando grandes dividendos, mas grandes, enormes dividendos, no final da guerra vamos ver, em termos económicos, numa altura em que as taxas de crescimento, designadamente da China, estavam muito abaixo daquilo que era o normal. Portanto, eu também gostava de relevar o seguinte, que é muito importante em termos de hidrocarbonetos, que foi, digamos, a grande vitória da União Europeia, na minha perspectiva, naquilo que era a autonomia estratégica e que tinha a ver exatamente com o conseguir, e conseguiu, digamos, reduzir substancialmente, não ainda totalmente, mas quase, a grande dependência que havia da Rússia antes do dia 24 de fevereiro de 2022. Portanto, isto é muito importante. Agora, estas são questões de pormenor, a notícia depois será certamente agora mais analisada por juristas com mais dados. General Vieira Borges, professora Olívia Franco, muito obrigada pela vossa análise. Um bom dia para os dois. Bom dia, obrigada. Muito obrigada a nós.